Estamos então já conectando os dois meios de comunicação pelo qual, na noite desta segunda-feira, 27 de abril, nós iremos fazer agora a nossa transmissão ao vivo, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Aos poucos nós vamos então aguardando que os nossos fiéis espalhados pelo país inteiro, como a convite das equipes de Nossa Senhora, nós vamos estar unidos através desta transmissão. O nosso tema para esta noite, para a formação desta noite, será o abandono à divina providência. Abandono à divina providência. Então quero desde já acolher cada um de vocês que estão nos acompanhando através do Instagram, meu Instagram pessoal, Fagner Sérgio, sem o E, e através do Facebook, pela minha página pessoal e pelas páginas que neste momento começam a compartilhar conosco esta formação na noite de segunda-feira. Este é um projeto das equipes de Nossa Senhora. As equipes de Nossa Senhora é um movimento internacional que acompanha os casais na espiritualidade conjugal. Foi iniciado através do desejo de alguns casais, juntamente com o padre Henrique Carfarel, no século passado, movimentando assim o desejo dos casais estarem unidos em oração e crescerem cada vez mais na espiritualidade conjugal. Neste momento em que nós estamos vivendo uma pandemia em todo o nosso mundo, nós então estamos encontrando meios acessíveis para que os nossos casais e também através dos meios de comunicação social, todos os nossos fiéis possam estar unidos na formação espiritual, no conhecimento da nossa fé, da nossa igreja, e assim crescerem cada vez mais. Então, este projeto que já está acontecendo desde o início da quarentena, hoje me foi peço para que eu pudesse ministrar esta palestra a vocês. Agradeço o convite do casal provincial Rosimere e Zequinha, daqui da cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte, que me convidou para que eu, Padre Fagner, que sou padre diocesano do clero da Diocese de Caicó, uma pequena diocese que se encontra no interior do estado do Rio Grande do Norte, ministrasse então esta palestra. Sou sacerdote jovem, tenho 1 ano e poucos meses de ordenação, mas já acompanho as equipes de Nossa Senhora há mais de 2 anos, desde quando fui ordenado diácono e fui enviado para a cidade de Parelhas. Hoje sou administrador paroquial da cidade de Santana, em Santana do Seridó, e vigário paroquial da cidade de Parelhas. Acompanho 4 equipes de casais e também sou o conselheiro espiritual do setor Seridó 1, que compõe as cidades de Santana do Seridó e Equador. Tudo isto no interior do Rio Grande do Norte. Pronto, feito a apresentação, momento para que os nossos fiéis e os casais pudessem unir-se a nós para iniciarmos agora então este nosso momento de formação. Vamos iniciar este momento de formação rezando. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do abandono à misericórdia do nosso Deus, escrita por Charles de Foucault. Meu Pai, entrego-me a vós. Fazei de mim o que for do vosso agrado. O que quiserdes fazer de mim, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo, desde que vossa vontade se realize em mim e em todas as vossas criaturas. Não desejo outra coisa, meu Deus. Deponho a minha alma inteira em vossas mãos. Eu vos-la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque vos amo e porque para mim é uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com uma confiança infinita
pois sois meu Pai. Que todos nós possamos, então, ter uma boa formação neste momento, que possamos, aqueles que desejarem, tomar uma caneta, tomarem também o seu bloquinho de papel para algumas orientações que irão nos ajudar depois na nossa oração espiritual e que também nos ajudarão no nosso crescimento. Também através do Facebook, irei disponibilizar depois as citações bíblicas e alguns textos para que aqueles que desejam aprofundar ainda mais nesta intimidade ao abandono da misericórdia e da graça de nosso Deus, possam crescer assim, então, nesta dinâmica. O Catecismo da Igreja Católica, que é esta obra promulgada pelo Papa São João Paulo II, na primeira parte do Catecismo, vai tratar sobre o mistério da criação. Temos do número 302 ao número 304 do Catecismo a realização do projeto divino por meio da sua divina providência. Como nós todos sabemos, Deus nos fez livres e a liberdade é uma motivação pela qual o ser humano busca realizar o projeto de Deus em sua vida ou também renegá-lo. Quando nós seguimos a dinâmica de fé, vamos percebendo então que Deus vai nos ajudando a realizar o seu projeto divino em nossas vidas. Ele vai nos conduzindo passo a passo. Somos então chamados pela divina providência às disposições pelas quais Deus conduz sua criação para a perfeição. E assim, passo a passo, através da nossa liberdade, e no final da nossa vida, da nossa existência, quando virmos Deus face a face, como está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, é que nós teremos o pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus tem conduzido toda a criação e também a cada um de nós. Se você desejar, então, ler Catecismo da Igreja Católica, esta obra que foi promulgada no pontificado do Papa João Paulo II, dos números 302 ao 314, teremos, então, uma explicação do que a Igreja entende pela providência divina. Na Sagrada Escritura, na nossa Bíblia, nós temos várias passagens que nos ajudam a entender a dinâmica da providência divina. No Antigo Testamento, uma citação para nos ajudar está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. A citação assim nos diz: muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. No Novo Testamento, nós temos a citação de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Assim nos fala a citação: para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Repetindo, para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. É a citação de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus, através das Sagradas Escrituras, foi educando os seus fiéis a confiar nele, a colocar toda a sua confiança através de sua liberdade na vontade de Deus, que vai sendo expressa dia a dia na nossa vida. E assim nós temos também no Novo Testamento um exemplo muito belo, que para todos os casais das equipes de Nossa Senhora é o exemplo da Virgem Maria. E para todos nós cristãos, tal exemplo também nos ajuda a crescer nesta confiança divina no Senhor, em sua divina providência. Em Lucas capítulo 1, versículos do 28 ao 38,
nós temos a narrativa da anunciação do anjo à Virgem Maria. Nós vamos perceber que nesta passagem, Lucas 1, do 28 ao 38, nós teremos um crescimento espiritual para se chegar aos braços de Deus. Primeiro, o anjo chega diante da presença de Maria, saúda Maria. Com certeza, ao primeiro instante, ao se deparar com a presença de um anjo, Maria ficou intrigada, ficou com o questionamento no seu coração. Talvez o medo, talvez o receio daquele instante primeiro. O anjo a tranquiliza. Não temas, Maria, não temas. E aos poucos vai explicando a Maria qual seria a missão a qual Deus está chamando Maria. Maria ainda vai indagar como é que isto vai acontecer. Maria faz, então, um questionamento ao anjo. Por fim, depois que o anjo explica que o Espírito Santo virá sobre ela, que o poder do Altíssimo a cobrirá e conduzirá a vida de Maria Santíssima, então ela se entrega à ação divina. Maria diz: fiat, faça-se em mim, faça-se em mim. Eu sou a serva do Senhor, eu sou a escrava do Senhor. Eu estou totalmente agora entregue às mãos de Deus e à providência de Deus para o que Ele desejar à minha vida. Ela se torna, então, desde esta citação, a primeira, na qual Maria Santíssima é apresentada, um modelo para a confiança no Senhor. Semelhante também vai acontecer a São José. O anjo aparece a José em sonho, no início também do Evangelho de Lucas. Esta narrativa vai mostrar, então, a abertura de confiança que aquele homem terá ao projeto de Deus. Nós vamos percebendo que estes sinais vão se tornando para nós elementos a nos conduzir na nossa caminhada de fé. O anjo que apareceu a Maria Santíssima, com certeza algo grandioso, mas que Maria vai então percebendo. Ele já cumpriu a missão dele, saiu, retirou-se. Agora eu preciso avançar este momento. Eu preciso avançar na fé. Eu preciso ultrapassar para entender qual é a dinâmica de Deus em minha vida e qual o desejo Ele tem para mim e permitir que Deus, então, me conduza através da ação do Espírito Santo. Nós temos este primeiro modelo no exemplo de Maria Santíssima e de São José. Quantos de nós, olhando então para este exemplo de Lucas capítulo 1, versículos do 28 ao 38, não queríamos assim, sei lá, ver um anjo na nossa vida? Resolveria muitos dos nossos problemas. Imagine um anjo aparecer e dizer: faça isto, faça aquilo. No momento de dificuldade da minha existência, o anjo vier para me tranquilizar. Seria muito mais fácil para a nossa dinâmica de fé. Mas Deus não se utiliza desta forma. Lembremos a passagem que acabei de oferecer a vocês. O anjo só apareceu a Maria Santíssima, não apareceu fisicamente a São José, apareceu em sonho a José. Ambos, cada um, teve o seu encontro com a graça de Deus naquele momento. Muitos de nós queremos, às vezes, uma fé mágica, que se desfaz, que vai nos conduzindo. Hoje eu quero, amanhã não quero mais. Hoje eu quero que Deus me dê isto. E às vezes até fico com raiva porque Deus não me dá. E aí troco de igreja, troco de religião, busco outra fé que corresponda ao meu prazer, à minha vontade. É como se eu quisesse que Deus fosse o meu escravo, que Deus fosse o meu servidor, quando é o contrário. A presença de Deus é para nos conduzir, para nos apontar o caminho a seguir nesta vida e assim chegarmos à glória do céu que Ele deseja para cada um de nós. Deus,
Ele, como no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e como na nossa vida, ele vai se revelando a partir das coisas mais pequenas e humildes, a fim de conduzir todos nós até as grandes coisas, para que nós possamos percebê-lo sempre. Deus se digna contentar-se com as ações de pouca conta de nossa vida, os nossos afazeres cotidianos, a nossa cotidianidade, acordar todos os dias no mesmo horário, fazer as mesmas atividades, levar a mesma dinâmica de vida. Deus, quando vê, estamos fazendo bem feito, Ele está feliz, Ele está realizado. E Ele vai nos conduzir à perfeição de tal modo que nem perceberemos a mão de Deus nos conduzindo, mas ela está presente. Ela está presente. Muitos querem já, de antemão, as glórias dos aplausos, começar a vida já de cima. Mas nós sabemos que ninguém começa a construção de uma casa pelo teto, não dá certo. Não podemos começar dos aplausos, senão teremos o nariz empinado, de tal forma que não olharemos os irmãos que estão ao nosso lado. É preciso iniciar dos alicerces, fazer a caminhada comum a todos os seres humanos, buscar aquilo que Deus deseja para a nossa vida e, quando chegarmos no ponto que Ele deseja, ajudarmos outros irmãos nossos a crescer ainda mais na dinâmica de fé. A fidelidade à vontade de Deus era toda a espiritualidade da Sagrada Família. Era a vontade de Deus que regia Maria, José e no início de toda a caminhada do menino Jesus até ele chegar à sua idade adulta. A visitação a Isabel é uma atividade cotidiana. Maria foi servir sua prima Isabel. O recenseamento em Belém, eles se colocaram como todos os peregrinos e foram para a cidade de Davi. A fuga para o Egito, com medo de Herodes, com medo da morte, com medo da perseguição. Os trabalhos na carpintaria para sustentar a família de Nazaré, para ajudar aquela família a crescer e cada vez mais cumprir a vontade de Deus e cumprir a sua missão. É a cotidianidade na qual também Jesus viveu, também Jesus cresceu e nos ensina a todos nós a observarmos este exemplo e crescer na nossa vida de fé. Na passagem da perca do menino Jesus e seu encontro no templo, ao término do capítulo 2 de Lucas, nós temos a seguinte constatação: Jesus era submisso a seus pais. Aprendia no ordinário, no cotidiano, a crescer em sabedoria, em estatura e em graça, até atingir aquilo que era o extraordinário de Deus. Muitos querem encontrar Jesus no milagre do pão, no milagre da ressurreição de Lázaro, no milagre de fazer um cego ver, um paralítico andar, mas não querem perceber o Jesus que caminhava, Jesus que sentia fome, Jesus que ia e sentia compaixão, Jesus que nos ensinava a viver o cotidiano da nossa vida. Nós vivemos isto no ano litúrgico, no tempo comum, no tempo odierno da nossa caminhada de fé. Quando nós, seres humanos, cumprimos o que nos compete, Deus faz sempre o resto. Ele vai agindo e vai nos conduzindo. As nossas famílias, pais, filhos, seriam muito mais felizes se permitissem descobrir a graça de Deus que se realiza dia a dia, mesmo que por ora nós não a reconheçamos. Para isso, meus irmãos, é preciso esvaziar-se. Esvaziar-se de nós mesmos. São Paulo vai dizer: Cristo Jesus, sendo de igual natureza de Deus Pai, esvaziou-se, assumiu a condição de humanos, se fez em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, para nos ajudar,
todos a conduzirmos a nossa vida para Deus. Quantos ganham tudo? Dinheiro, prestígio, poder, luxo, mas perdem a convivência familiar, perdem de ver os primeiros passos dos seus filhos, o envelhecer dos seus pais. Quando menos imaginam, o filho que era pequeno já está barbudo, já está grande, já saiu de casa. Quando menos se imagina, os pais já são idosos, já estão perto de falecer ou já partiram. E muitos ficam com aquele remorso. Deixei o essencial passar e me agarrei somente ao supérfluo. Dinheiro é necessário para a nossa vida, para vivermos com qualidade, mas não é a finalidade das nossas vidas. Existe um ditado popular que diz o seguinte: no caixão nunca tem gaveta para levarmos riqueza, poder. Não, tudo isso fica. Tudo isso fica. Nós só levamos o que de bom aprendemos e vivemos durante a nossa existência. O termômetro para percebermos o que é essencial na nossa vida é aos poucos percebermos o preço que pagaremos para cada uma destas coisas. Quando eu percebo isto é bom, o preço será algo bom para a minha vida. O preço vai me ajudar a estar com os meus. Se não for, é preciso deixar de lado e se apegar ao essencial. A fundadora da comunidade Madonna House, no Canadá, Catherine, escreveu um livro chamado Alma da Minha Vida. No final deste livro tem uma poesia. Esta poesia eu postei antes de iniciarmos a nossa transmissão no Facebook, na página inicial do meu Facebook. Fagner Sérgio. No meu Facebook está este poema. O poema se chama Jornada para Dentro. Esta pessoa que caminha buscando a vontade de Deus na sua vida, ela vai perceber que ao longo da caminhada é necessário esvaziar-se do que é supérfluo. Quanto mais nós caminhamos, as coisas que não precisam que nós levemos, elas vão ter que ficar para trás. Se eu quero chegar pleno à presença de Deus, vou ter que deixar para trás dinheiro, poder, luxo, tantas e tantas outras coisas. No texto, ela perceberá que é necessário se desfazer do egoísmo, dos medos e se lançar totalmente em Deus. Até mesmo as nossas vestimentas nos pesa para chegar ao encontro com Deus. É preciso se esvaziar-se completamente para confiar na misericórdia de Deus. E quem faz este percurso de entrar para dentro de si mesmo, essa jornada ao nosso interior, perceberá que estará totalmente livre. Vai utilizar-se das coisas materiais, mas perceberá que elas só estão aqui para nos ajudar. Não serão a finalidade da nossa vida. Mais vale viver com pouco e viver feliz, realizado ao lado daqueles que nós amamos, do que definhar, solitário, amargo, lutar para ter tudo e perceber que este tudo não vale de nada, pois não teremos com quem compartilhar. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus vai utilizar-se de uma parábola para dizer: o homem construiu tudo, lagar e fez e construiu e colocou todas as suas riquezas, mas coitado, naquela mesma noite, Deus Pai pediu conta de sua vida. Ele nem pôde se beneficiar do que juntou. Quantos não passam a vida inteira só juntando, só juntando, só juntando e perdem a vida, perdem aqueles que amam, perdem a convivência das pessoas que estão ao nosso lado e aos poucos vão se ausentando. Por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, de tudo, mas não estamos completos. Por quê? Porque não nos esvaziamos do nosso egoísmo para permitir que Deus nos inunda com a sua graça. Este momento de isolamento social está nos ajudando a perceber isso.
o que é essencial para a nossa vida. Valorizar o que somos, os nossos, a nossa casa, a nossa família, a nossa história. Um casal amigo da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, me partilhou: Padre, este momento veio para nós com uma riqueza muito grande. O filho deles, recém-nascido, poucos meses, está aos poucos aprendendo os primeiros passos e cai aqui, cai acolá. Eles estão vivendo este momento. Dinheiro não compra isso, não nos faz retornar a estes momentos. Dinheiro não compra novamente a alegria de estarmos ao lado dos nossos pais, dos nossos avós, de ver os filhos pequenos, de conviver. Quantos no dia a dia, antes desta pandemia, não se olhavam olho no olho, nem na hora das refeições, quando faziam refeição juntos? Agora nós estamos tendo tempo de sobra, graças a Deus. Deus escreve certo por entre as linhas tortas. E assim nós estamos descobrindo novamente o essencial. Estamos fazendo esta viagem de retorno ao nosso interior. Muitos perderam o trabalho, é verdade. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. Muitos perderam investimentos. Confie em Deus. Deus, Ele vai nos fazer superar este momento. Nestes momentos, nós cristãos devemos lembrar: outros estão em situação pior do que a minha. Mas estão confiando na misericórdia de Deus. Quantos não perderam já seus entes queridos por causa deste coronavírus? Quantos outros, em outras situações de suas vidas, não perderam casas por causa de um enchente, por causa de ambição de tantas e tantas pessoas, e nunca deixaram de confiar em Deus, de louvar, de agradecer por tudo que Deus tem feito? Talvez aqueles que têm muito, talvez aqueles que estão cheios de si dizem: são loucos, perderam tudo e estão agradecendo a Deus? Cadê Deus que não está com eles e não os ajudam a superar este momento? Quando na verdade estas pessoas simples, estas pessoas totalmente preenchidas da graça de Deus, estão com tudo. Lembremos, Maria e José não tiveram lugar em hospedaria nenhuma. Jesus, o nosso Senhor, nasceu em uma manjedoura e morreu nu, em cima de uma cruz. Nós temos já muita coisa. Nós precisamos confiar ainda mais na misericórdia de Deus. Na nossa oração interior, mesmo sem entender, digamos: louvado seja Deus. Deus me dê a graça no momento certo de entender, mas que neste instante eu possa dizer: louvado seja Deus. A fé, meus irmãos, é o intérprete de Deus. Fé não é brincadeira. Fé não é brincadeira. Não é uma roupa. Eu estou com a camisa das equipes de Nossa Senhora, o movimento que me pediu esta palestra, mas fé não é isto. Fé é uma dinâmica de vida. A fé vai me ajudar a perceber Deus em tudo. A ação de Deus a me conduzir. Lembremos também nós que Abraão foi testado quando Deus pediu o sacrifício do filho Isaque, e ele foi àquele caminho. Jó foi colocado à prova por Lúcifer para que este amaldiçoasse a Deus. Jó nunca fez isto. Abraão também não se renegou ao pedido de Deus, mesmo que fosse o filho amado. Ambos fizeram um crescimento que pede de nós confiança. Olharmos para o exemplo deles e tantos outros e percebermos: eu posso confiar, eu posso me abandonar à graça de Deus, colocar-me totalmente nas mãos do meu Senhor. Se faz esta confiança, este crescimento no dia a dia da nossa existência. Não é mágica. Fé não é mágica. Fé é crescimento. E como um quebra-cabeça, nós vamos percebendo. Deus vai nos fazendo ver o que antes estava envolto no seu mistério e agora está sendo cada vez mais me apresentado como uma grande graça para o meu crescimento de fé.
a ação divina, continua nos corações a revelação que foi começada nas Sagradas Escrituras, mesmo que nós não compreendamos. Os profissionais da saúde, neste momento em que estamos vivendo esta pandemia, estão arriscando suas vidas em linha de frente para salvar os doentes, os que podem permanecer em casa para não disseminar esse vírus. Tudo isso são ações básicas que nós podemos fazer para que a ação de Deus vá acontecendo neste instante. Ajudar um idoso, um doente. Quantas ações bonitas estão sendo apresentadas a nós? Quanto de ordinário, de cotidiano, que para nós agora é extraordinário. Quantos agora não percebem o verdadeiro valor que tem um médico, que tem um professor, que tem os nossos idosos, as pessoas que estão ao nosso lado. Nós vamos percebendo a ação de Deus acontecendo, mesmo quando as outras pessoas não a percebem. Somente no céu nós vamos compreender tudo o que nos acontece. Mas não nos esqueçamos, tudo tem um significado. Tudo tem um sentido perfeito. Não mágico, não mágico. Deus não age através de mágica. Às vezes, sua ação talvez nem lógica tenha para nós. Mas devemos pedir a Deus, Senhor, dai-me a graça de crer naquilo que eu não posso ver. De me confiar, de confiar na sua providência e de me lançar a ela, para que ela tome conta de minha vida. A alma simples, daqueles que confiam no Senhor, nada encontra de mais divino do que aquilo que na aparência nem é. Quantas pessoas nem valorizam o pôr do sol? Qual foi a última vez que você viu o pôr do sol? Qual foi a última vez que você viu a lua nascer? Qual foi a última vez que vocês viram os pássaros cantar? Em algumas destas reportagens nos jornais nos últimos dias, nós percebemos nas grandes metrópoles do nosso país, as pessoas estão redescobrindo os pássaros cantando. Estão redescobrindo a beleza de coisas simples. E estão vendo como Deus pode ser percebido em cada uma delas. No Antigo Testamento, Elias encontrou a Deus não na tempestade, não na sarça ardente. Encontrou Deus na brisa suave. Naquilo que no cotidiano nós passamos tão rápido que nem percebemos. Elias encontrou Deus ali, como está narrado em 1 Reis, capítulo 19, versículos do 9 ao 14. É preciso, então, escutar o que ele está dizendo a cada um de nós. As Escrituras indicam o caminho que nós devemos seguir. Os santos nos inspiram o caminho que devemos seguir. Mas Deus fala ao coração de cada um. Deus fala ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele diz o que é essencial para você. O caminho para você. O meu caminho é um. O caminho de cada um de vocês é Deus que irá falar. A nossa oração silenciosa, tão profunda para ouvirmos a voz de Deus, muitas vezes tão difícil de ser conquistada, será o caminho para este percurso ao nosso interior e para descobrirmos a voz de Deus a nos falar. Mas é lá onde Deus quer então entrar em intimidade com cada um de nós. Quantas vezes a conquista de um dos meus irmãos diz: eu queria aquilo que o outro conseguiu. Eu queria ser igual àquele santo, eu queria ser igual àquela pessoa famosa, mas eu preciso percorrer o caminho que Deus deseja para mim, numa labuta incansável, para que eu consiga chegar ao plano de Deus, para que o plano de Deus se realize na minha vida. Tem muitos que olham o exemplo dos santos, das boas pessoas, mas cruzam os seus braços.
não fazem nada. Não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. Tantos deixam a fé católica, vão para a fé evangélica ou vão para outras religiões em busca de algo que está sendo oferecido naquele momento, mas que as pessoas não querem fazer o crescimento dia após dia. Deus vai se revelando na nossa caminhada cotidiana. Eu preciso perceber a mão de Deus a me conduzir nestas pequenas coisas, a abandonar-me à confiança nele para que ele me fale nelas. E aí sim eu vou perceber onde Deus quer que eu chegue. Devemos dar liberdade à ação divina. Sermos o que Deus deseja que o sejamos. E somente isto é o que basta ao coração do fiel. Tudo isso para, na fé, viver em conformidade com o que nós acreditamos. Deus vai então nos despojando do supérfluo, do que não é essencial e nos enriquecendo da sua graça. Em Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 30, ele vai nos dizer assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta a sua luta. Não vamos nos preocupar quando vai passar o Covid-19. Como é que eu vou reiniciar a minha caminhada? A cada dia a sua luta. Deus está trabalhando por você. Confie nele agora, neste momento. Quanto mais parecermos perder com Deus, mais nós iremos ganhar. Quanto mais Deus corta de nós o natural, ele nos dá o sobrenatural. Agora é preciso a confiança total no Senhor. A ordem de Deus vai assim, em cada momento, aplicando o instrumento apropriado para o nosso bem, sem nos darmos conta dessa ação. Quando Deus se dá assim, as coisas mais comuns tornam-se extraordinárias. O caráter é não ter nada de sensível nem de maravilhoso, mas tornar maravilhosas todas as coisas comuns e sensíveis. Como está sendo bom nós estarmos unidos no café, no almoço, na janta, conversar com aqueles que nós amamos, descobrir as histórias antigas que os nossos antepassados nos contavam, redescobrir esta confiança em Deus, porque neste momento parece que estamos todos de mãos atadas. Nós somos agora crianças a ser conduzidas pela mão do nosso Deus. O amor de Deus no coração de quem acredita é a força necessária para vencer tudo. Maria disse sim ao projeto de Deus. Ela não tinha nenhuma segurança, nenhuma garantia. Ao contrário, poderia até perder a sua vida devido às leis judaicas. Mas nem com isto Maria se vangloriou por ser a mãe do Senhor. Ela tornou-se serva da obra de Deus em favor dos homens, na visitação à sua prima Isabel, em tantos e em tantos outros momentos da vida de Jesus. Frente aos nossos desafios, aos nossos problemas, frente à nossa vida de fé, à vida do sacerdote, à vida dos casais, à sua vida jovem, à sua vida de profissão, frente a tudo, devemos nos lançar à vontade de Deus. A vida do cristão é isto. A vida dos santos foi isto. Um lançar-se à vontade de Deus. Deixar que Deus nos conduza. Se nós lutarmos contra Deus para colocar a nossa vontade, perderemos. E estaremos cheios de nada. De nada, vazios. Mas se nós esvaziarmos a nossa vontade e permitirmos que Deus nos preencha do que é essencial, teremos tudo. Teremos tudo. Padre, e como é que eu vou descobrir? Como eu vou descobrir a vontade de Deus? Novamente, o exemplo de Elias e tudo isto que nós construímos nesta palestra. Escute o silêncio do seu coração. Veja os sinais de Deus em sua vida. Ele já deixou marcados em sua vida. A direção espiritual é isto, é nos fazer perceber a
mão de Deus a nos conduzir, a voz de Deus a nos falar, aí nós vamos encontrar a resposta. A arte do abandono à providência divina se torna a arte do amor, a arte que Jesus muito bem viveu e oferta a cada um de nós como exemplo, como modelo para a nossa vida de fé. Esta apresentação, meus irmãos, do tema o abandono à providência divina, tão oportuno para todos nós, neste tempo em que nós estamos vivendo o isolamento social da pandemia do Covid-19, mas para a nossa vida de cristãos, em toda a nossa trajetória de fé, a nossa trajetória humana. Se eu confiar na misericórdia de Deus, na sua providência divina, eu serei tudo e terei tudo para a nossa vida. Confiemos ainda mais nele e nos entreguemos ao seu amor. Pelos meios de comunicação social, o Facebook, Fagner Sérgio, é o meu Facebook pessoal, por meio do Instagram, Fagner Sérgio, sem o E da palavra Sérgio, eu faço sempre os meios de ajudar os nossos irmãos e irmãs na fé. Estou disponível a responder também a algumas dúvidas que porventura surgiram nesta minha apresentação e também para ajudar no direcionamento espiritual. Não fiquemos com nossos questionamentos no nosso interior. Partiremos com o sacerdote de nossa confiança e com certeza, pela graça de Deus, ele vai nos ajudar a percebermos a mão dele, a nos conduzir. Indico duas obras para a nossa leitura. Uma é o livro O Abandono à Providência Divina. Este livro foi disponível pela Biblioteca Católica, que está aí sendo acessível a várias pessoas. Não tenho a assinatura, mas recebi de presente de um paroquiano, Leonardo, que assinou estes livros e me deu de presente esta obra, uma obra muito bela, O Abandono à Providência Divina, do padre Jean Pierre, que vai nos ajudar a crescer ainda mais nesta dinâmica da confiança no Senhor. E também o texto que eu apresentei, que está no livro Alma da Minha Vida, o texto sobre a viagem ao interior do nosso ser, que está disponível pelo meu Facebook. Nós temos também este livro no Google, todos nós podemos encontrar. Um livro bem simples, pequeno, mas muito oportuno para o nosso crescimento na fé. Mais uma vez, agradeço ao convite das equipes de Nossa Senhora, do nosso país, convite feito a mim através do casal provincial que coordena esta nossa província, o casal Rosimere e Zequinha, que são meus paroquianos. Agradeço o convite para ministrar esta palestra. Espero ter ajudado vocês todos a entender um pouco mais esta dinâmica e a crescer nesta confiança à providência divina. Obrigado à sua companhia pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos concluir, mais uma vez, rezando a oração de Charles de Foucault, a oração o abandonar-se à providência divina. Rezem comigo. Meu Pai, entrego-me a vós. Fazei de mim o que for do vosso agrado. O que quiserdes fazer de mim, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, desde que vossa vontade se realize completamente em mim e em todas as vossas criaturas. Não desejo outra coisa, meu Deus. Deponho minha alma em vossas mãos. Eu vou-la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque vos amo e porque para mim é uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos, sem medida, com uma confiança infinita, pois sois o meu Pai. Agradeço do fundo do coração esta oportunidade e sobre todos vós, diretamente do Seridó Potiguar, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.